contexto daquela ocorrência? Briga de facções novamente, né? Naquela época, me lembro bem, uma determinada organização criminosa matou o filho de uma liderança de outra facção, aqui no bairro do Muca. Pá! Correu aí, deflagrou aí vários conflitos, né? Eu me lembro que somente em um mês, né, foram mais, na realidade, em 2 semanas, em um dia, teve 16 mortes, pô. Entendeu? 16 em um dia. Entendeu? Então, chegou algumas denúncias de reunião de facções criminosas no bairro lá Novo Horizonte, em que um grupo já estavam preparados, com muito armamento, se reunindo para poder fazer o ataque numa outra ponte próxima, né? Então, você deslocou 2 equipes de Rotan, do serviço ordinário. Eu sempre friso muito bem isso. Olha a responsabilidade que você tem que ter, né? A confiança que você tem que ter na sua equipe. E você tá mandando equipe de encontro à morte. Foi o que foi, pô. Entendeu? Você sabe que tem assassinos armados, prontos para executar várias pessoas. E eu tô dizendo, vai lá, Carcará, né? Vai lá prender aquele demônio lá que tá querendo cometer assassino. É isso, pô. Se a gente analisar, o cenário é esse. Eu tô indo lá, vai lá, Carcará, monta a equipe. Lógico, foi montado estratégias, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o posicionamento de uma equipe que entrou, a outra dava suporte, né, de segurança. Mas é como uma crise, porra. Ela é imprevisível. Os detalhes de uma ocorrência de como vai acontecer, não tem como a gente adivinhar. Mas se caso acontecer um fato, a gente vai se defender, usar técnicas para tentar sobreviver. Então o Max Miller, ele era o nosso terceiro homem, né? Cenário extremamente complexo, olha, né? Área de ponte, quem conhece aquela área lá do Novo Horizonte, especificamente era uma área de ressaca, uma área de palafita, muito estragada, não era uma ponte nova, entendeu? Dificultava muito o acesso. As madeiras já tinham muito tempo lá, né? De sol e chuva, muitas quebradas. Então, ao adentrarmos especificamente na ponte, que ela tem outras ramificações, né? Simplesmente chegar lá, uma equipe se posicionou fazendo a retaguarda da primeira equipe, e o nosso terceiro homem, né, doutrinariamente, ele puxou a ponta, e ao ele fazer o adentramento, né, veio disparos, tanto de dentro do quarto, à direita dele, era um corredor bem estreito. À direita havia um quarto, e no final encerrava o corredor com uma porta. Ele não sabia o que era antes, mas era um banheiro, né? Então quando ele foi avançando, pô, o vagabundo lá meteu a cara e o confronto foi iminente. Cara a cara aqui. Ele começou a atirar e ele viu, ele disse, eu vi que eu acertei ele, pô. Ele deu uma caída e puxou pro banheiro. Mas o Max Miller levou disparo do quarto à sua direita e outros indivíduos, né? Eram vários indivíduos, tinham cerca de 6, 7 indivíduos. Para falar do armamento, entendeu? Dos indivíduos aí, armamento de indivíduos aí de pistola, revólver e uma submetralhadora calibre 9mm. Era uma cenário. Era uma MT-12A, né? 9mm, né? Tinha uma... Isso. Indivíduos aqui no estado. Já é a terceira MT-12A que a gente recupera lá, atuando no BOP. Então, os criminosos estavam com uma 9mm, né? Uma submetralhadora, uma calibre 12, né? Uma pistola e revólver. Então, o confronto iminente com o Max Miller, ele levou um disparo na perna direita, transfixou, não foi disparo de raspão, entendeu? Pegou outro disparo na perna esquerda, transfixou, levou o disparo no braço esquerdo, transfixou, e mais outro no colete, né, que o impacto foi muito grande. Então, ele disse, chefe, a única coisa que eu fiz, ele virou, né, usou algumas técnicas, ficou atirando com um braço. O Mark Santo, né, que estava à sua retaguarda, puxou, tomou a frente, né, então começou a abrir fogo lá no confronto com esse indivíduo. E a equipe que já estava à retaguarda, confrontando com os outros criminosos que estavam fugindo pelo lago. Entendeu? Então o confronto era simultâneo, estava acontecendo. O Max Miller alvejado com 4 disparos. Né? O confronto acontecendo com a equipe do Rotan 90. O quarto homem, quando puxou o Max Miller, o tenente Alan Neves, né, ele puxou à frente.
e foi resolver a ocorrência dentro da casa, enquanto o quarto homem usava aí técnicas de APH tático, né? Então foram usados em uma ocorrência só, né, técnicas de progressão, adentramento em ambiente confinado, CQB, APH tático. foi o APH tático, usou o tourniquet dele, cada um só usa um, então ele usou logo o primeiro dele, pegou o próprio tourniquet do policial, precisava mais outro, porque ele teve que usar na perna direita, na perna esquerda, no braço. E o confronto acontecendo, meu irmão. Entendeu? Então foi um cenário muito complexo. Mas quando a gente vê a equipe, a gente até fala entre nós, pô, quem pediu apoio no BOP, pedindo mais equipes, foi o próprio Max Miller, pô. Não foi outro da equipe, porque a equipe estava no confronto. Enquanto ele estava, o quarto homem, passando o tourniquet nele, usando, né, para salvar a vida dele, estancar o sangramento massivo, o Max Miller, senhores, ó, eu fui alvejado, e ele bem calmo, parecia que estava conversando aqui de boa. Eu fui alvejado com 4 disparos, tô sangrando, tô precisando de apoio para me levar para HR. Aí foi quando o comando do batalhão, todo mundo montamos equipes, fomos dar o suporte, porque havia outros criminosos, então continuamos a varredura. Quando eu cheguei já havia acabado o confronto, fomos dar o apoio primeiro no HR, né? Graças a Deus não pegou, né, na femoral, não pegou em nenhum órgão, né? Mas você vê o policial naquela condição, meu irmão, a viatura com muito sangue, né? Você vê aquela imagem. Levamos o Max Miller para casa dele e vê o filho dele. Ele tinha um filho pequeno de 3, 4 anos na época, a família chorando, os pais idosos chorando, entendeu? Aquilo ali é marcante. A família viu, né, por redes sociais, e um sargento do BOP foi alvejado. Aí, pô, tu imagina a esposa, pô. Pô, eu sei que meu marido é sargento, ele tá de serviço na Rotan. Só tinham 2 sargentos naquele dia de serviço. Ou foi meu marido ou foi o outro. E mesmo não sendo o marido dela, todo mundo sofre, pô. E você vê que um companheiro de farda, né, foi alvejado e a gente não sabe as condições. Pô, pegou aonde o disparo? Pegou em algum órgão? Em uma situação crítica? Né, a gente vê aí, dependendo de onde pegam, às vezes um disparo no braço, vários policiais já morreram, né, em situações extremas em outros países de guerra. As extremidades é que causam o sangramento massivo e leva à morte do operador da segurança. Então essa ocorrência é bastante crítica de fato, né, mas a técnica mais uma vez salvou. E esse conhecimento buscado na rota ajudou consideravelmente a nossa mudança de comportamento, a nossa atualização de protocolos que venham resguardar a integridade física do policial.